11h59. Tem muita gente falando comigo aqui no WhatsApp. Fique à vontade, meu amigo, fique à vontade, minha amiga, para comentar os assuntos aqui. Tem muita gente falando, Juliano, mas vem cá, continua a aglomeração nos ônibus. Continua a aglomeração em eventos do poder público. Agora há pouco teve a inauguração lá de uma ponte, de uma reforma ali no Igapó. E tinha muita gente por lá. Tudo isso tem que ser questionado. Tudo isso tem que ser combatido. Nesse momento a gente está falando dessa festa porque é o que mobilizou a Guarda Municipal ontem à noite. E isso vai de encontro, tá? Àquilo que a gente precisa ter de cuidado. Ah, Juliano, mas esses jovens estão saudáveis. Mas todos eles têm pai, todos eles têm mãe, todos eles têm avô, avó. E aí levar a doença para dentro de casa pode significar a perda de uma destas pessoas que eles tanto amam. Vamos ouvir o que o prefeito Marcelo Bellinati disse agora há pouco, com relação a essa festa, com relação ao momento que a gente vive e até, tá, a essa possibilidade de que a gente já esteja vivendo aqui no Paraná a terceira onda da Covid-19 com esse assustador aumento do número de casos. Meio-dia em ponto, põe o prefeito aqui para mim. No caso do decreto estadual, além disso, da jurisprudência, existe um artigo, parágrafo único do artigo 7º, que estabelece que os municípios não podem flexibilizar. Eles podem até restringir mais o decreto estadual. Então, enfim, não é uma questão optativa, tem que ser cumprido por todo o estado. A gente estava saindo da segunda onda, voltaram a subir o número de casos e com uma gravidade muito maior do que os anteriores. A gente tem observado nas UTIs pessoas de 20 anos, de 30 anos, 40 anos, perdendo a vida sem problema de saúde nenhum. Então, veja, independente de qualquer decreto do mundo, de fechar tudo, de trancar todo mundo em casa, só tem uma coisa que resolve, é a pessoa cuidar dela mesma. Meu Deus do céu, é um momento muito delicado. Nós temos uma cepa gravíssima, que é a de Manaus. Chegou também uma variante do vírus agora da Índia, que já está circulando no Brasil e com certeza vai chegar em Londrina, se é que já não chegou, e a gente não sabe como isso vai evoluir. Os hospitais cheios, apesar de menos casos, os hospitais cheios porque a gravidade dos casos é muito maior, então a gente reforça cada vez mais e faz um pedido às pessoas, se cuidem. Vamos dar uma olhada nos números da pandemia em Londrina, só para você entender por que é que hoje, depois de muito tempo, tá, a gente não está começando o programa com polícia. A gente está começando o programa falando de saúde pública. Por quê? Porque a pandemia é caso de polícia. Quando a gente para pensar que morreram em Londrina esta semana 35 pessoas, que já são 1.424 mortos, londrinenses que perderam a vida desde o início da pandemia, que já são 56.584 casos confirmados nestes 13 meses em que a Covid-19 só avança, a gente precisa sim, de novo, chamar a sua atenção para este assunto. Pode botar a tela aqui para mim. Estaríamos vivendo a terceira onda? Ah, Juliano, mas não dá para confirmar isso? De verdade, não. É difícil até para as autoridades de saúde entenderem. Fato é que, não é segredo para ninguém, a gente tem vivido uma explosão no número de casos. Quem está comigo ao vivo agora é o secretário municipal de saúde aqui de Londrina, o secretário Felipe Machado, que ontem falou aos vereadores a respeito dessa possível terceira onda, do combate à pandemia. E o fato é que a gente está se assustando, Felipe, porque a gente está se aproximando do mês de junho. A gente vinha de um período um pouco mais tranquilo, mas eu acho que assim, as pessoas afrouxaram os cuidados, o poder público em algum momento afrouxou as restrições. E se a gente não tomar de novo as rédeas disso, a gente corre um sério risco, né, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, Juliano. Infelizmente, os indicadores técnicos e epidemiológicos nossos, neste momento, eles apontam um aumento exponencial do número de casos, o número de casos graves, que isso é o mais importante, porque às vezes nós temos um aumento de números de casos, entretanto, são casos assintomáticos ou casos leves. O que a gente observa nas últimas semanas são pacientes mais dependentes de
oxigênio, mais dependentes de estruturas hospitalares, e a gente nem sequer se recuperou completamente da segunda onda. Então, ainda não podemos afirmar que estamos entrando em uma terceira onda. Entretanto, todos esses dados, eles mostram que realmente é bastante complicado, complexo, tenso esse momento que nós estamos vivendo. Como você bem mesmo falou, nós tivemos aí uma redução do número de casos algumas semanas atrás, uma redução de taxa de ocupação hospitalar, e as pessoas talvez de forma equivocada entenderam que por conta que a vacinação avança na cidade de Londrina de uma forma organizada, planejada, e os números deram uma diminuída, que a pandemia poderia ter acabado. E longe disso, nós só vamos acabar com a pandemia quando nós conseguimos vacinar aí pelo menos 70% da população. Então, o nosso apelo nesse momento é para que as pessoas possam fazer cada um a sua parte. Minimamente, se cada um se cuidar, cumprir o que a gente tem pedido há 1 ano e 2 meses, usar máscara, evitar aglomeração, sair de casa só para fazer o que é essencial, nós podemos ainda brecar essa possível terceira onda de contaminação na nossa cidade. Aquela imagem que a gente viu de uma festa sendo realizada ontem na Zona Norte, e eu faço questão de colocar aqui mais uma vez, secretário, a gente não está mostrando isso aqui porque foi uma festa de rappers, a gente não está mostrando aqui porque é uma festa que aconteceu na periferia, a gente estaria mostrando, fosse qualquer o estilo de música, qualquer o local. Uma festa dessas não pode, de modo algum, acontecer nesse momento, né? Por mais que sejam apenas jovens, mas é aquilo, eles levam a doença para dentro de casa, para as famílias, né? Com certeza, Juliana, e até mesmo porque os jovens também, infelizmente, nesse momento, estão se contaminando, estão dependendo de hospitais, estão agravando e muitos até perdendo a sua vida em todo o território nacional. Não é momento para nenhum tipo de festa, seja rap, sertanejo, festa de família. O que a gente pede para as pessoas é que minimamente se cuidem. Nós estamos atravessando um momento de bastante tensão e, infelizmente, não há como aumentar mais leitos. Londrina foi uma das cidades do Brasil que mais aumentou, foram 350 leitos. Isso é mais do que o hospital universitário tinha antes da pandemia. Mas nós não temos mais condição de aumentar leitos. Não há profissionais de saúde disponíveis no mercado, não há equipamentos, não há medicamentos. A população precisa entender isso. Nós estamos passando por um momento de tensão e cada um precisa fazer a sua parte. Secretário, nesse momento, o que é que prevê este decreto do governo do estado, os decretos municipais? A gente pode ter algum tipo de festa, algum tipo de evento, há um limite? O que é que prevê a legislação hoje? Em especial, Juliano, o decreto do Estado, ele restringiu qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de atividade que não é essencial a partir das 8 da noite. Então, a partir das 8 da noite, nada mais pode ser realizado em nenhuma das 399 cidades do Estado. Isso tem como objetivo que a gente diminua a velocidade de transmissão do vírus, que a gente diminua internações por outras causas, como, por exemplo, acidentes de trânsito, brigas, baleados, para que a gente tente usar esses leitos, que são leitos gerais de UTI, para eventuais necessidades dos pacientes com coronavírus, porque temos no estado, nesse momento, mais de 1.200 paranaenses que aguardam um leito especializado, seja ele de UTI ou seja ele de enfermaria. Entretanto, os decretos eles vão regulamentar, mas é muito importante que as pessoas sigam isso. É evidente que a fiscalização ela vai ser intensificada na cidade nos próximos dias pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, mas chega a ser um absurdo, Juliana, a gente tem que fazer essa questão de fiscalização quando que a gente está tentando evitar que as pessoas se contaminem e, consequentemente, possam perder as suas vidas. Por isso, novamente, o meu apelo, o apelo de todos os 10 mil profissionais de saúde da cidade de Londrina, que estão cansados, estão exaustos, há mais de 1 ano trabalhando nesse enfrentamento, com jornadas de trabalho extenuantes, que chegam a 18, 20 horas por dia, a população precisa nos ajudar nesse momento. Secretário, eu vou fazer uma denúncia aqui para o senhor, e eu sei que o senhor pode encaminhar à Guarda Municipal. Estou recebendo aqui um montão de mensagens no nosso WhatsApp falando de uma festa que vai acontecer hoje à noite na Estrada da Graciosa para 300 pessoas, numa chácara. E aí, obviamente, que isso não pode acontecer na área urbana, na área rural, em canto algum, né?
É óbvio que se isso estiver marcado, ou desmarcam ou a guarda vai baixar por lá hoje, né, secretário? Não tem dúvida, né, Juliano? Nesse momento que a gente está, é de uma irresponsabilidade tremenda qualquer ação nesse sentido. Então, por favor, nos encaminhe para que a gente possa dar o direcionamento à Guarda Municipal e à Polícia Militar para que eles evitem que esse evento aconteça. Volto a dizer, não é o momento, nós precisamos nos cuidar. Temos muito tempo ainda pela frente para poder celebrar a vida, celebrar os amigos, celebrar as coisas boas. Entretanto, para isso nós precisamos estar vivos. Nós precisamos estar vivos e nesse momento nós estamos correndo o risco. A gente observa que cada vez mais que a gente se distancia do controle da pandemia, novas variantes chegam. Estamos agora sobre essa variante indiana que já chegou no Brasil, chegou no Maranhão, chegou em São Paulo. Questão de tempo para que chegue ao estado do Paraná. É muito rápida a circulação, a disseminação. Não há qualquer ação do homem que seja mais rápida que a ação do vírus. Então as pessoas precisam entender esse momento. E novamente o nosso apelo para que cada um se cuide e faça a sua parte. Secretário, obrigado pela participação. Eu encaminho depois ao senhor exatamente a localização. Tem muita gente falando aqui. Diz que essa chácara fica ali pertinho do Hospital Veterinário da Unifil. Então, vamos lá, gente. Se for, já estou avisando aqui. O nosso papel aqui é prestar serviço. Põe o nosso WhatsApp aqui, Anne. Se chega, a gente repassa às autoridades, sim. E aí não me interessa se é uma festa na Zona Sul, se é uma batalha de rappers na Zona Norte, se é um baile funk que vai acontecer não sei aonde. A lei vale para todo mundo. Obrigado, secretário, pela participação. Eu que agradeço, Juliano. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Vou buscar esses detalhes todos, tá? Você pode continuar mandando para mim aqui se você tiver informações aí dessa festa, que a gente vai repassar para as autoridades e a nossa equipe de plantão vai ficar de olho. 12h11. Para a gente fechar essa primeira rodada aqui, vamos falar da situação dos hospitais? Eu estou bem preocupado com a situação dos leitos exclusivos para a Covid-19. E eu quero falar primeiro, já de cara, do HU. O HU não é um hospital de referência para atender a Covid só em Londrina. Ele serve toda a nossa região. Qual é a situação do HU Lamartine Cortes? Juliano, a gente tem no HU disponíveis, leitos, disponíveis para atendimento à Covid. 96 na enfermaria, 106 de UTI adulto e 11 de UTI pediátrica. Nas enfermarias exclusivas, então, para a Covid, a taxa de ocupação dos leitos de internação é de 92%. A taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva adulto, também exclusivo para a Covid, 107%. E aí os leitos exclusivos para a Covid na unidade de terapia intensiva pediátrica, um pouco mais baixo, 9%. E agora chama atenção, hein, Juliano? 43 pacientes aguardando uma vaga de UTI adulto no HU. Eu vou repetir. 43 pessoas nesse momento precisam de uma vaga de atendimento na UTI e não tem. E aí, Lamartine, é importante colocar, não é que esse pessoal não está sendo atendido. E não é só Londrina. É gente que está aqui no HZS, que está no HZN, mas gente que está no Cristo Rei em Biporã. Sim. Gente que está no São Rafael. Exato. Gente que está por toda a nossa região e que precisa de uma vaga de UTI no HU e não tem. E a situação não é assim apenas no HU. Hospital Evangélico, o que é que a gente tem de dados? Vamos lá. A impressão que a gente tinha é que a situação estava um tanto sob controle, mas não é bem assim. Vamos lá, Hospital Evangélico. 34 pacientes internados no pronto-socorro SUS, 13 pacientes aguardando vagas na UTI, eu vou repetir, 13 pacientes aguardando vaga na UTI no Hospital Evangélico, 100% de ocupação na UTI SUS, UTI Covid 100%, enfermaria Covid 73%. Eu acho que desses números que a gente está falando, pode embolar aí a cabeça de tantos números que a gente fala, o principal é esse, né, Juliano? Pessoas aguardando o atendimento e não tendo a vaga. No Hospital Evangélico, 13 aguardando vaga na UTI. Vamos lá. Ontem à tarde eu me preocupei bastante quando eu recebi a informação que a direção da Santa Casa estava fechando o pronto-socorro porque não tinha condições de atender a novas demandas de pacientes. A realidade mudou, Lamartine? Continua fechado, Juliano. Pronto-socorro fechado, não mudou de ontem para hoje. E os números da Santa Casa são 36 pacientes, entre eles 4 em leito extra de UTI. E agora é chocante. A capacidade é para 12 de atendimento e estão com 36.
e o atendimento, portanto, como você disse, segue suspenso para novos pacientes, porque não há a menor condição. É gente demais, Juliano.